Nós estamos caminhando aqui na parede de um açude, uma parede de terra de um açude. E de repente nós estamos vendo essa trilha de formiga. A formiga sai do formigueiro para buscar folhas verdes para fermentar nas câmaras do formigueiro para produzir fungos, que é o seu alimento. E nós chegamos no formigueiro e mostramos que houve realmente atividades aqui na criação dessa comunidade formigueiro. E nós sabemos que elas buscaram folhas verdes num lugar distante daqui, pela trilha que a gente está vendo. Pela trilha que a gente está vendo aqui, foram longe buscar folhas verdes. E como a gente disse, nós estamos na parede de um açude. E onde tem açude, poderia haver água. Água doce das chuvas. E se existe água doce, existe vida. Existem plantas vivas, verdes. Isto é, na maior parte do ano, só existe vida, folhas verdes aqui nessa área, junto à represa de água de açudes, barragens, já que aqui pode ficar até 200 dias sem chover. E as plantas precisam de água ao alcance de suas raízes todos os dias. Não só as plantas, mas os animais, seres vivos que necessitam de água todo dia e só chove, e somente chove num período de 4 meses. Nem sempre mantém o solo úmido para que a planta permaneça viva, ou seja, coletando água e nutrientes do solo úmido por intermédio das raízes. Então nós estamos na parede de um açude e nós vimos aqui então o formigueiro que já desapareceu. Foi buscar plantas onde não tinha água doce para criar vida e não tinha planta verde, e se não tinha plantas verdes não tinha alimentos para a formiga, e o formigueiro faliu. A ideia dessa comunidade de formiga não deu certo. Então nós caminhamos aqui mais um pouco na parede do açude de terra, parede de terra, e vamos até a represa da água. Estamos descendo aqui na parede de terra. Pelo aspecto dessa parede, foi feita há mais de 70 anos. E está aí a represa de água. A gente vê que não tinha riacho algum para poder esse açude tomar água. Na realidade é um buraco no chão, a céu aberto. E toda a água que entrava aqui seria água que vem diretamente do céu, ou seja, da chuva. E não existia riacho escorrendo a água para cá, para que esse barreiro pudesse encher. E está aí o resultado, 2025, choveu 300 milímetros aqui. De janeiro a junho. 300 litros por metro quadrado. Então digamos que essa área desse buraco aberto aqui, essa depressão no terreno feita pela máquina, pelo trator,
tem 5.000 metros quadrados e caiu 300 milímetros de chuvas, 300 litros por metro quadrado. Então, se eu multiplicar 5.000 por 0,3 metros cúbicos de água da chuva por metro quadrado, eu diria que aqui caiu 1.500 metros cúbicos de água da chuva diretamente da nuvem. 1.500 metros cúbicos de água, esse açude estaria cheio totalmente. Aqui nós estaríamos uma lâmina d'água de 4 metros de profundidade. Acontece que isso aconteceu, esses 300 milímetros de chuva, durante 180 dias. Chuvas distanciadas uma da outra em até 20 dias. E a fuga de água aqui nesse açude é de uma lâmina d'água de 1 centímetro por dia. Quer dizer que em 180 dias do período chuvoso, aqui fugiu uma lâmina d'água de 1,80 m. E se considerarmos que nós já estamos há mais de 200 dias, no ano de 2025, 99% da água da chuva que se precipitou aqui evaporou. Da água que ficou armazenada aqui à medida que ia chovendo. Isso é o que nós chamamos de uma ideia fracassada. Captar e armazenar água das chuvas. No atual clima, com a presença do aquecimento global, que bebe a água dos reservatórios, bebe a água das plantas, bebe a água do corpo dos animais, diminui a umidade do ar. É um processo fracassado. Captar e armazenar água no chão a céu aberto, nessa área do planeta Terra, é suicídio! E nós vamos sair um pouquinho do assunto para completar o nosso vídeo e mostrar se a vida realmente está se beneficiando dessa água que caiu aqui durante o período chuvoso de 2025. A gente vê ao redor ainda as plantas verdes, que provavelmente é consequência dos 300 milímetros de chuvas de 2025. E as plantas aqui que estão diretamente se beneficiando com essa água no estado lixo, estão aqui. São plantas de vida curta, que já teriam morrido se não tivesse próximo à água. E os animais? Não vimos nenhum animal aqui a não ser borboleta, um inseto, que vem buscar alguma coisa aí. A gente está vendo as borboletas procurando a água. E a libélula, que é um inseto que necessita umedecer as suas asas, frágeis asas. E aqui ela está pegando a água que está evaporando desse pequeno lago. Então, animais que nós vimos aqui foram os insetos. E plantas são plantas que só estão aí
porque tem água. Ainda tem esse pequeno reservatório aí de lama, com umidade suficiente para a planta colher, por intermédio das raízes, a água, H2O, já que é um sistema de filtragem microscópico que a planta tem para colher a sua água e ao mesmo tempo colher nutrientes minerais. Quer dizer que essas plantas não existem fora desse ambiente, porque não tem água no solo além desse lago de lama. E ela precisa de solo úmido para colher água e nutrientes todos os dias. E plantas, outras plantas, se tiver a sua raiz ao alcance dessa umidade do solo, ainda estão sobrevivendo. E todas essas plantas verdes que surgiram aqui com a chuva de 2025, as sementes germinaram, vão desaparecer. Essas plantas chamadas de plantas rasteiras, relva, gramíneas, enquanto que as árvores, com a ausência de água, com a ausência de chuva, com a ausência de solo úmido, vão liberar as folhas para diminuir a dependência da água que não existe. E vamos alongar um pouco mais o nosso vídeo para ver o que acontece com a vida aqui ao redor dessa represa seca. Chamou a nossa atenção a pequena atividade desse formigueiro que está morto. E nós estamos falando em vida aqui ao redor e nós estamos vendo os equinos que vêm para cá procurar aquela água. Será que ele vai beber aquilo ali? Se beber esse líquido que está ali, esse líquido vai se transformar num grande problema. Essa lama vai se transformar num grande problema no seu organismo. Tá aí o animal, ele viu a parede de terra e disse: tem açude. E se tem açude, tem água, e não tem água. Não tem água. Ele veio, mas viu que não tem água, certamente vai buscar em outro canto. E vejam que o homem construiu isso aqui para disponibilizar de água fora do período das chuvas, para que seu gado pudesse beber água, e não tem. Então nós vimos aqui um exemplo da incapacidade do homem de se manter vivo e manter vida aqui. E de repente encontramos um cogumelo já morrendo, que é uma colônia de fungos. Uma colônia de fungos. E ele só nasceu aqui porque tinha fezes de animais com todos os ingredientes para que o cogumelo fosse gerado. E porque caiu alguma umidade aqui de água de chuva, que a gente viu que o solo está seco. O que aconteceu então, há 5 dias atrás, que foi quando esse cogumelo foi gerado e já está morrendo, porque sua vida é curta. Então existiram elementos aqui que, embora fosse de pequenos valores em termos de grandeza, como seja a presença das fezes do animal e a pequena chuva, ainda foi extraordinariamente aproveitado pela vida, gerando o cogumelo. E nós caminhamos então na parede do açude, que é a razão do nosso vídeo. Já mostramos o açude seco,
que não tem água. E se não tem água, não tem vida. Animais e vegetais. E nem mesmo o gado do homem encontra razão para permanecer aqui, junto da represa. E as formigas, como nós tínhamos interrompido a nossa postagem sobre ela, ela está morta. Esse formigueiro está inativo. E pela cor da argila que eles tiraram aí, removeram para cavar, para fazer as câmeras do seu formigueiro, ele está inativo, não vemos sequer uma formiga aqui. Então o que aconteceu para que essas formigas se manifestassem aqui por algum tempo, há 5 ou 6 dias, a umidade do ar aumentou, porque é presença de chuvas, e choveu. E se choveu, a formiga entende que vai criar vida, plantas verdes. Aí elas buscaram a planta verde, mas não existia, porque a chuva não foi suficiente para a semente germinar, crescer, criando plantas verdes. E ela morreu por não ter a fonte de alimento. E nós estamos aqui no formigueiro junto de 2 grandes juazeiros que surgiram aqui na parede do açude. E certamente a planta escolhe o lugar para nascer e viver de acordo com os 4 elementos da natureza e suas atividades e suas variáveis atmosféricas. E aqui a planta tinha uma vantagem. O fato de ter um açude, ela podia estender suas raízes e colher a água quando não tem chuva. E quando a planta colhia a água, por intermédio de suas raízes, colhia também nutrientes minerais. Mas a gente vê que o açude não tem água na maior parte do ano. Porque, como a gente viu desde o início, a obra não foi feita para barrar a correnteza de um riacho, mas tão somente para captar a água que vem diretamente da nuvem, e assim não tem água alguma aí, na maior parte do tempo. Mas se a formiga se alimenta de folhas verdes, e o juazeiro tem folhas verdes na maior parte do tempo, significa dizer que ela não utiliza a folha do juazeiro no seu menu, senão ela não iria morrer de fome por falta de alimento, quando na realidade existe o juazeiro com plantas, com folhas verdes na maior parte do tempo. E por isso mesmo o juazeiro é deixado aqui nessa área do Nordeste, porque permanece enfolhado por mais tempo, servindo de sombra para o gado.